Nós estamos aqui no estúdio discutindo, eu, Márcio, Nado, os cinegrafistas que estão comigo hoje aqui. Você teria coragem de dar a volta ao mundo num helicóptero? Você já parou para pensar? Dar volta no mundo? Pois um empresário criciumense é o primeiro brasileiro a dar a volta ao mundo de helicóptero. A viagem que terminou nesta semana deve entrar no livro dos recordes mundiais. Nossa equipe conversou com os aventureiros e com a família do André de Freitas. Vamos conferir aí. O clima de felicidade entre os dois pilotos representa também a sensação de missão cumprida. A viagem que deu a volta ao mundo sempre foi um sonho do empresário André Freitas. Pilotagem para mim sempre foi muito uma coisa de coração, desde muito tempo, desde pequeno. Eu lembro que eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, meu pai me deu um brinquedinho, que era um helicóptero com uma haste, que voava com um pequeno controle remoto, assim. Eu lembro que eu brincava com aquele helicópterozinho de pequeno, e eu acho que aquilo deve ter ficado na minha cabeça. Então, a emoção de pilotar um helicóptero é muito, muito bacana. A gente tem a emoção, parece que a gente é um passarinho ali em cima, né? Que a gente voa abaixo e tudo mais. Um passarinho que se juntou a outro, Peter Wilson. O inglês também é piloto e até então recordista mundial. Ele deu a volta ao mundo de helicóptero em 119 dias. Os dois foram apresentados por um amigo em comum. Mais ou menos uns 3 meses antes de começar a viagem, a gente começou a falar por WhatsApp, né? Ligações de WhatsApp, fazer toda a programação. E como ele já tinha feito essa viagem, a gente usou muito o roteiro dele. E, na verdade, a gente acabou usando 60% do roteiro dele e 40% a gente fez novos caminhos, né? Então, foi relativamente simples. Ele demorou 2 anos para fazer a programação dele. E como a nossa programação foi muito embasada nesse roteiro dele, a gente conseguiu fazer em 3 meses, daí desde a primeira conversa até a sair do papel, né? Eles passaram os últimos meses pilotando o mundo afora. A meta era fazer a viagem em 100 dias. Ao todo, foram 106. Vocês dois quebraram o seu próprio recorde. Sim, nós quebramos. Eu tinha que estar lá para ter certeza de que ele faria isso corretamente. E por que 100 dias? É claro que vocês passaram um pouquinho, mas por que 100 dias? Não há razão para dizer 100 dias. Poderíamos ter escolhido 95 ou 105, mas 100 parece bom. Então escolhemos e, como você disse, passamos um pouco. Não era tão importante acertar exatamente aquela data. O que era importante era fazer algum registro dos pontos em que pousamos, o que faz o recorde. O helicóptero utilizado foi esse aqui, com capacidade de voar 180 km por hora numa altitude máxima de 14 mil pés. Ele é específico para longas distâncias. O modelo é um Hobson 66 turbina. E essa foi a cabine em que a dupla passou cerca de 340 horas. Foram 63 mil quilômetros vendo o mundo sob essa perspectiva. Gente, estamos voando aqui em Nova York. Olha só que incrível, fantástico. Cara, é muito legal. Olha. A viagem começou no dia 18 de junho, no mesmo aeroporto do pouso, em Jaguaruna. E claro que, além do conhecimento e experiência dos dois, teve mais gente dando suporte técnico e burocrático em terra, como o Vitor. Eu sou um grão de areia nisso daí. Sinto, primeiro, honrado, né, do André ter confiado, né, nessa parceria que fizemos. E me sinto orgulhoso também por ele, porque é um feito, né, por um brasileiro. Nenhum brasileiro antes tinha tido feito isso daí. Nós tivemos alguns exemplos feitos com avião, mas com helicóptero não. Então, a palavra é orgulho de ter feito parte disso daí. As condições do tempo foram causadoras de algumas instabilidades. A gente sabia que uma viagem volta ao mundo de 3 meses e meio, alguma coisa ia sair fora do planejado, na verdade. E o nosso maior inimigo sempre para piloto é o tempo. Então, a gente tinha as grandes travessias oceânicas, Canadá, Groenlândia, Islândia,
Islândia, Ilhas Faroe e indo para a Inglaterra seriam nossos maiores trajetos. E depois da Rússia para Alasca. E na verdade, em todos esses grandes trajetos, a gente não pegou um tempo bom em todos eles. Então, basicamente, todos os perrengues foram nas grandes travessias. Mas nada que tenha se sobreposto a momentos como os que viveram na Groenlândia e em Nova York. A gente pousou em cima de um iceberg na Groenlândia. A gente estava procurando um iceberg para pousar, a gente foi voar em cima das geleiras, né? Inclusive na Groenlândia tem um lugar bem específico, o iceberg que afundou o Titanic saiu daquela geleira específica. Elas fazem um contorno ao norte, desce ao sul e vai para aquele mar onde o Titanic bateu. A gente sobrevoou ali, a gente voou por volta da Estátua da Liberdade, que foi sensacional, né? A gente estava querendo muito voar em cima da Estátua da Liberdade e quando a gente fez voo só tinha gente voando lá, então foi sensacional. Right now we are flying around the Statue of Liberty. It's amazing. Ao todo, André e Peter passaram por 35 países. Eu acho que, desde o início, nós percebemos que isso era possível. E depois, quando nós estamos juntos há tanto tempo, claro que tem uma pressão diária de 24 horas para que a gente continue se dando bem. Mas nós nos damos muito bem. André é disciplinado. Ele quis fazer o projeto, que é o que eu queria fazer. E nós fomos capazes de chegar a um acordo, de discutir, de tomar as decisões juntos. Então nós trabalhamos juntos, na minha opinião, muito bem. E para mim, o maior teste é que ainda nós somos amigos. Para quem acompanhou a expedição, orgulho com certeza é o sentimento que mais repercute. E a recepção amorosa comprovou a ansiedade por recebê-los em segurança. A saudade era bem grande, o coração apertadinho. Tinha certeza que eles iam conseguir, tinha certeza que seria um sucesso, porque eles são excelentes pilotos e eu confiava muito neles, então eu não tinha essa preocupação que muitas pessoas me perguntavam. Como é que é isso para você? Eles são malucos ir nessa aventura? E eu sempre falei, eles são excelentes pilotos, eu tenho certeza que eles farão com muito sucesso essa viagem em segurança. Mas não tem como o coração não ficar apertadinho e morrendo de saudade, mesmo tendo encontrado ele algumas vezes durante a viagem. Eu fiquei com muito orgulho dele, que ele estava realizando o sonho dele. Eu vou com muita saudade dele também. A gente sabe que foi uma grande conquista, foi assim, um empenho muito grande da parte dele, porque e do Peter, né, que acompanhou ele durante toda essa jornada, porque isso requer muita disciplina, perseverança, metodologia, né, para essa viagem, para acontecer durante esse período que eles se propuseram. Desde o primeiro dia, até inclusive antes, foi sempre uma preocupação. A gente, como irmã, tem o coração mais fraco, né? Mas nós sabíamos que esse era um sonho dele e ele precisava realizar. Tudo foi documentado em vídeos publicados na internet. Mas um outro registro bem especial deve ser feito para marcar a viagem. A gente teve uma ideia dele fazer algumas rimas a cada dia que ele vinha fazer, fazendo as pernas dos voos que eles iam fazendo. Daí ele fazia rimas, versinhos, e eu supostamente ia desenhando. Só que daí a gente deixou para eu desenhar no final da viagem algumas rimas que a gente achou mais legal. E a ideia é fazer o quê daí? Um livro, a gente ia fazer um livro. De volta ao mundo com as rimas que o papai fez. Um feito histórico repleto de boas lembranças e que também serve de exemplo para quem sonha alto. Nós esperamos ter inspirado as pessoas, especialmente os mais jovens. E em alguns dos países por onde passamos, as crianças mais novas não têm a oportunidade de ver nada parecido com esse tipo de comportamento, esse tipo de possibilidade. E se puderem sonhar e estar preparados quando a oportunidade, por menor que seja, surgir, eles vão poder agarrá-la. Por isso esperamos que tenhamos sido um bom exemplo. Agora é momento de descanso, mas para quem gosta de desafios, já dá para começar a planejar a próxima aventura. Vamos ver o que vai ser a próxima aí, vamos ver, preciso pensar um pouco.
sensacional. Imagine, volta ao mundo, voar, a liberdade de voar. E voar num helicóptero é uma emoção indescritível. E ainda mais fazer a volta ao mundo. Parabéns por essa iniciativa e muito sucesso nas próximas, porque afinal de contas, asas, assim, são hélices nesse caso de helicóptero, mas pouca gente, não gosta de voar, mas a grande maioria, uma das grandes vontades, desejos que tem é justamente esse de voar, dá uma sensação diferente de liberdade, né? Então, parabéns aí aos desafiantes nessa volta ao mundo.